Que a graça e a paz do nosso bondoso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja nos corações de cada um dos amados irmãos que aqui se achegaram para juntos adorarmos ao nosso Deus e aprendermos um pouco mais sobre a sua vontade. Também os nossos irmãos que nos acompanham, né? Estão sempre conectados conosco, espalhados aí por todo o Brasil, para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amados, hoje nós trouxemos um tema que ele é um divisor de água e também um conhecimento condicional para a salvação. A base de toda a salvação. Tem se ensinado na teologia moderna algo que às vezes não se harmoniza com o que nós vamos apresentar hoje aqui, com muita robustez teológica, com muita clareza bíblica, com abundância de versos, como a gente faz sempre, né? Sempre que nós temos oportunidade aqui aos domingos, nós sempre fazemos aqui um estudo exaustivo da palavra de Deus. Ninguém faz sermão aqui com um verso isolado, ninguém lê um verso e passa 2 horas aqui comentando aquele verso. Sempre trazemos aqui um assunto com muita robustez, lhe incentivando a você fazer isso em casa também, para que o conhecimento da Bíblia, o conhecimento da palavra seja muito claro. Ao abrir a Bíblia, seja o óbvio sentido que fala, do jeito que está lá escrito, e não do jeito que as pessoas interpretam, né? Aquela ideia, cada um interpreta do seu jeito. Não sei quem inventou isso, mas a Bíblia está lá, do jeito que ela está escrita, da forma simples, daquele jeito. Não é do jeito que alguém entende, não. Pois bem, hoje o tema é crer e pregar. Crer e pregar são, obviamente, os 2 pilares para a salvação, né? Vamos iniciar. A Bíblia apresenta uma verdade simples, porém profunda. A salvação está ao alcance daquele que crê e confessa. 2 pilares, 2 bases, as 2 pernas da graça. Não, crê e confessa. Essa verdade não apenas resume o plano de Deus para a redenção da humanidade, mas também revela a beleza da fé cristã, que é acessível, transformadora e pessoal. Neste estudo de hoje, vamos explorar o poder de crer com o coração e confessar com os lábios, e com essa dupla atitude que abre as portas do reino de Deus para qualquer pessoa, em qualquer lugar, desfrutar da vida eterna. Vida eterna, sinônimo aqui de salvação, né? Vamos então para o texto base. O texto base que eu tenho certeza que todos vocês já leram em algum momento esse verso. Mas hoje a gente vai se deter nele. Vamos esmiuçar. Vamos esquartejar, como diz a Escritura Bíblica. Olha, vamos lá. O texto está em Romanos 10:9, que diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e, segunda parte, crer em seu coração, na sua mente, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Quem tem a coragem de falar isso? Somente Pedro e Paulo, né? São os homens que mais aparecem, está aqui na evidência, né, do livro de Atos, mas aqui no livro de Romanos, o apóstolo Paulo, né? Pedro vai dizer isso algumas vezes lá no livro de Atos, né? Mas aqui Paulo está dizendo aqui, escrevendo aos Romanos, claramente, dizendo assim: olha, sabe como é que você é salvo? Eu venho falar hoje de salvação. Aquilo que toda a religião cristã prega, promete, salvação. A palavra mais doce das Escrituras Sagradas, salvação, é o que Deus está oferecendo aqui. Entretanto, para que a gente possa ser salvo,
a gente precisa fazer duas coisas. Duas. Aí alguém vai dizer assim, mas espera aí. O mesmo apóstolo Paulo não disse que eu não preciso fazer nada, que a salvação é pela graça? Quem não entendeu a graça na Bíblia vai dizer isso. Que eu não preciso fazer nada, que Deus é quem me salva quando Ele quer. Não é assim. Paulo nunca ensinou isso. É tanto que ele está dizendo aqui agora. Você só será salvo se você fizer essas duas coisas. Aqui está na ordem inversa. Se você com a sua boca confessar que Jesus é Deus. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Deus, você é salvo. É isso, Abraão? Como é que está escrito aqui? Que Jesus é Senhor. 99% das igrejas cristãs mudaram esse verso. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer do fundo do seu coração, como diz Jeremias, se tu buscares o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, aí tu vai encontrar Ele. Segundo ponto, e você crê que Deus ressuscitou Jesus. Esses dois pontos são primordiais, porque na Idade Média esse verso foi destruído. É como se as pessoas estivessem sendo sabotadas para não encontrar o verdadeiro caminho da salvação, a verdadeira doutrina, o verdadeiro caminho seguro, terra firme para colocar os seus pés. Foram sabotados. Porque na Idade Média um teólogo disse que Cristo se auto-ressuscitou. Embora não tenha apresentado nenhum verso na Bíblia, porque não há esse verso na Bíblia. Aí não, porque Jesus falou assim: eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Eu voluntariamente a dou, ninguém me força a dar a minha vida. Aí as pessoas deduziram que ele estava dizendo que ele iria voltar da sepultura sozinho, se auto-ressuscitar, destruindo uma série de princípios bíblicos que é impossível que alguém morto, completamente inconsciente, que é o que a própria palavra de Deus ensina lá em Eclesiastes 9, verso 5, quando você morre, a sua mente é entregue ao esquecimento. E Jesus precisava morrer a minha morte, do jeito que o ser humano morre, para que pudesse ser perfeita a nossa expiação. E Jesus jamais poderia dar uma ordem para ele mesmo: levanta-te, estando ele inconsciente. Jamais Jesus poderia se auto-ressuscitar. Primeiro, porque não tem nenhum verso sendo isso. Segundo, que eu vou mostrar para vocês aqui, mais de 15, na verdade, 18 versos bíblicos, além deste aqui, dizendo que Jesus foi ressuscitado pelo Pai. Verso direto, para que não haja desculpa. Foi Deus quem ressuscitou Jesus. E isso tinha que acontecer para trazer esperança ao meu e ao seu coração. Como Paulo diz várias vezes: se eu sei que Deus ressuscitou o ser humano Jesus Cristo, aí vai estar a minha fé, Ele vai me ressuscitar também. A estrutura é essa. O princípio da mensagem é esse. A mensagem da ressurreição, ela não tem outro fim a não ser este: que você creia que da mesma forma que Jesus ressuscitou, que Deus ressuscitou Jesus, o Filho do Homem, Ele pode ressuscitar qualquer outro ser humano que esteja na mesma fé. Portanto, o estudo de hoje trata dessa salvação, mas com base nesses dois pontos. E nós vamos ver a implicação de crer diferente disso e os benefícios de crer exatamente como está escrito aqui. Em todas as versões bíblicas, não há uma versão diferente. Não há, das 300 e poucas versões que eu tenho disponível aqui comigo no meu celular, em nenhuma das versões dizem assim, se você crê que Jesus é Deus, não tem nenhuma. Nenhuma versão diz, se você confessar que Jesus é Deus, ou se você crê que Jesus ressuscitou-se, não tem nenhuma. Nem as Bíblias, as versões modernas que forçam a barra
para tentar dizer que Jesus é Deus. Mudam o texto grego original para tentar forçar a barra, né? Como os cursos teológicos têm formando em uma série de novos pastores que parece que perderam a capacidade do exame profundo das Escrituras Sagradas, indo, né, nas fontes corretas dos manuscritos mais antigos. Pois bem, vamos aqui para uma cronologia. O verso, testando a memória de vocês aqui. O texto começa dizendo, Alice, eu quero que você decore essa frase. Se você, com a sua boca, confessar que Jesus é Senhor, essa é a sua frase. A frase de Abraão, que ele está bom de memória hoje, é essa. Se você crê que Deus ressuscitou a Jesus, são os dois pilares, certo? Quando eu perguntar, se você crê que Deus ressuscitou Jesus, tá bom? E se eu disser que essa cronologia está errada? O verso. São centenas de versos bíblicos que eles não estão na cronologia. Cronos vem de tempo, não está no tempo certo. Vamos colocar este verso, essas duas frases no tempo certo. Vamos colocar aqui agora aqui, ó. Tem muito disso na Bíblia, é da cultura hebraica, né? A ordem cronológica é essa aqui, ó. O texto diz: se você confessar que Jesus é Senhor, e segundo ele diz, e crer que Deus é, não é isso? O verso não diz diretamente assim, mas a cronologia é essa daqui, ó. Se primeiro você crê que Deus ressuscitou Jesus, primeiro se crê para depois confessar. Você não pode confessar algo que você não crê primeiro. Correto? Então esta é a cronologia. Colocando a frase no tempo exato. Primeiro eu creio, depois eu confesso. Por quê? Por causa desse verso aqui, ó. Tem vários, eu trouxe só um, mas tem vários versos. Olha o que diz Jesus, ó. Jesus falou em Lucas 6,45. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro que está dentro do seu coração. Aqui coração, aqui é mente, dentro da sua mente. E o homem mau tira coisas más do que está dentro do seu coração. Porque a boca só fala do quê? Do que o coração está cheio. Se o coração estiver vazio, a boca fala? Então primeiro o coração tem que estar cheio, é a fonte. A boca fala por segundo. Então eu só posso confessar com a minha boca se primeiro o meu coração estiver cheio de crença. Entenderam por a cronologia do verso? Jesus faz isso demais. Nas parábolas de Jesus, ele está o tempo todo invertendo. As profecias do Apocalipse, as profecias está sempre invertendo, colocando na ordem inversa, para que você, eu e você, faça esse exercício espiritual. Essa é a primeira informação para vocês que são curiosos, que estudam a Bíblia com cuidado. Primeira coisa que eu faço quando estou estudando a Bíblia é colocar o texto na ordem cronológica. Isso que eu faço comigo. Esse exercício eu estou fazendo com vocês hoje, porque eu acho que isso aqui é importante para vocês, que são examinadores da Bíblia. Ok? Pois bem, então, aqui está a ordem cronológica aqui. Vou trazer de novo aqui o texto. Primeiro, crer que Deus ressuscitou Jesus. Segundo, confessar que Jesus é Senhor. Me permita abrir mais um parênteses aqui importante. Aonde muita gente se atropela, principalmente os estudantes de teologia. A palavra Senhor, aqui no Novo Testamento, onde a gente está lendo, a gente acabou de ler Romanos 10, verso 9. Novo Testamento. A palavra Senhor, no Novo Testamento, ela vem do grego, chamado Kyrios. Alguns chamam Kyrios, mas é Kyrios. Senhor quer dizer uma posição hierárquica. No Antigo Testamento tem muito isso. Jacó vai dizer para o seu irmão Esaú, meu senhor. A esposa diria falar para o seu esposo, meu senhor. O súdito diria para o seu rei, meu senhor. Senhor no sentido de um funcionário diria para o seu gerente, meu senhor. Os mais antigos aqui, quem tem mais de 50 anos, nunca chamou o seu pai e a sua mãe a não ser de senhor e senhora. É ou não é? Hoje é que os meninos de hoje chamam tu, você, né?
mas antigamente era Senhor. Não era assim? Os mais antigos, pelo menos, sabem disso. Senhor era um pronome de tratamento com relação ao respeito, reconhecendo a autoridade. É o termo Senhor aqui, ó. Quem confessar que Jesus é Senhor, qual é o problema disso? É que lá no Antigo Testamento, nas nossas Bíblias em português, a Bíblia chama Deus o Pai de Senhor. Só que a palavra Senhor lá do Antigo Testamento não é uma posição hierárquica. É um nome próprio dado a Deus o Pai. A palavra lá é Yahvé, um tetragrama, trazido em português como Jeová. Algumas igrejas traduzem como Jeová. Algumas versões bíblicas traduzem como Jeová. Yahvé é um tetragrama, 4 consoantes, Iod, Rei, Vav, Rei, 4 letras em hebraico, que era um nome próprio de Deus. Deus tem 72 nomes lá no Antigo Testamento, mas esse era o nome próprio mais usado. Na cultura hebraica é o nome mais poderoso, que eles nem pronunciam, com tanto medo que eles têm. A religiosidade deles não permite que eles digam Yahvé. Eles dizem Hashem. Hashem quer dizer o nome. Mas não tem isso na Bíblia não. Eles inventaram esse nome, Hashem, fora da Bíblia, para dizer o nome. Então, quando muita gente fala assim, quem confessar que Jesus é Senhor, olha, lá no Antigo Testamento está dizendo, eu sou o Senhor, não há outro Deus além de mim. Está vendo? Jesus é Deus, porque lá no Velho Testamento, o Senhor está dizendo que é Deus. Só que aquele Senhor ali é o Pai, é Yahvé. A palavra foi mal traduzida para Senhor. Foi traduzida errado lá. Entenderam? Aí onde muitas pessoas achando que a Bíblia não foi escrita em português, meu amigo. No Velho Testamento, hebraico e aramaico. No Novo Testamento, grego. Alguns dizem que é grego, né? Eu creio que grande parte dos homens escreveram em aramaico, que era a língua original dos apóstolos, que eram muito humildes. O livro de Mateus, escrito em aramaico e traduzido de qualquer jeito para o grego. Diz o livro de Flávio Josefo, História dos Hebreus. Vamos lá. Ressurreição de Jesus. Primeiro ponto. A gente colocou na ordem cronológica. Quem crê que Deus ressuscitou Jesus, então primeiro vamos tratar da ressurreição. Depois a gente vai para o final, né? Na ordem cronológica. Quem confessar que Jesus é Senhor. Primeiro vamos para a ressurreição. Ó, eu quero mostrar para vocês só esses versos aqui, que todos eles dizem. Aqui está o apóstolo Pedro falando, o apóstolo Paulo falando, Pedro e Paulo, principalmente, as principais testemunhas, dizendo várias vezes: Deus ressuscitou a Jesus Cristo. Todos esses versos aí. Você vai receber amanhã nos grupos esse estudo em PDF, com todos esses versos para você verificar em casa, um por um. Se tem aqui, olhe que eu nem coloquei aqui Romanos 10, 9, que é o que a gente está tratando agora, e tem outros. Só aqui, meus amados, só aqui nesse estudo aqui, nós vamos ver aqui 18 versos dizendo que Deus ressuscitou Jesus. 18 versos. Tem pelo menos um dizendo que Jesus se ressuscitou? Não. Então de onde tiraram essa doutrina? Tiraram de uma alienação religiosa. A força da tradição, o tempo em que a Bíblia ficou restrita somente ao clero, lá do 5º século até o 16º século, a Bíblia era só mesmo do clero, a população, mais de 1000 anos na mão só do clero. Aí sim eles tiveram a oportunidade de criar essas doutrinas fora da Bíblia, e muitos cristãos hoje, que não conhecem a Bíblia, vivem dessas rezas, repetindo reza e engano, porque não examinou a Bíblia. Fundamentação que leva à salvação, condição para ser salvo. Você será salvo se você acreditar que Deus, olha o caminho da fé correta. Se eu sou salvo pela graça mediante a fé, e a fé correta diz que eu tenho que crer que Deus citou Jesus, eu creio errado. Como é que eu vou ser salvo? Se eu estou no caminho errado. Se a fé verdadeira diz, você tem que crer que Deus citou Jesus. Já pararam para pensar nisso? Adiantemos. Olha o texto, diz assim, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz, ó, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou.
Se você não acredita que os mortos podem ressuscitar, então esqueça, porque Jesus ressuscitou também. Por quê? Não ressuscitou? Paulo está dizendo bem claro aqui, porque Jesus é um homem como você. Ele foi alguém como você. Morreu como você, como nós poderemos morrer um dia, né? Ó, nem mesmo Jesus ressuscitou, Paulo diz. E se Cristo não ressuscitou, algumas versões falam é vã, essa aqui fala é inútil a sua fé. Você está perdendo tempo aqui. Você está perdendo tempo dizendo que é cristão. Você está perdendo tempo buscando o conhecimento de Deus, se Ele não ressuscitou. Então a ressurreição, crer na ressurreição, é ponto fundamental de salvação. É que vai garantir que você não tenha medo da morte. É que vai garantir a você que você enfrente o mundo. Que você enfrente as dificuldades da vida que lhe ameaça a fazer você passar fome, a perder o emprego, alguém da sua família que dorme, que morre, que dorme no Senhor, e você está ali firme. Tem que crer nisso. É vã a vossa fé, é inútil a fé que vocês têm, diz aqui essa versão. E ainda estão em seus pecados. Porque se Jesus não ressuscitou, significa o quê? Que ele também era um pecador e não ressuscitou porque ele morreu a morte, a segunda morte do pecado. Se ele não ressuscitou, é porque ele cometeu o pecado e o sangue dele não tinha condição de remir. O sangue puro dele não era puro, era imundo, igual o meu. O sangue puro dele não poderia fazer a transfusão para mim purificar de todo o pecado. Então, se ele não ressuscitou, eu estou considerando ele também como um pecador igual a mim, né, que cometeu um pecado. Em outras palavras, está implícito aqui. Neste caso também, os que dormiram, Adão, Abraão, Noé, os que dormiram em Cristo também estão perdidos. Ninguém tem salvação. Percebe o desastre? Você anula a Bíblia toda, você anula o Deus da Bíblia, você anula toda a verdade se você não crê na ressurreição. Paulo continua dizendo, e aqui nós temos esses 3 pontos aqui desse texto aqui de Paulo. Primeiro, se Cristo não ressuscitou, então os mortos a gente se morrer e Cristo não voltar, a gente também não tem chance, não é isso? Se os mortos não ressuscitam, ele diz o quê? Que a pregação é o quê? É inútil, é vã, você está perdendo tempo. Terceiro, e sem ressurreição não há esperança de vida eterna. Porque todo mundo que morreu, e quem sabe muitos de nós ainda podem morrer, né? Se Jesus não voltar, todos nós vamos morrer. Ou alguém vai ficar aqui para, como dizia meu avô, para seixo, né? Para pedra, para rocha. Não, todos nós vamos morrer um dia, se Cristo não voltar logo, né? Pois bem, vamos agora para as mensagens que há na ressurreição. Dentro da ressurreição, do tema ressurreição, uma série de mensagens espirituais. E quais são elas? Vamos ver aqui. Primeiro, o texto começa dizendo assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele, Jesus, as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio também por meio de um só homem. Olha que lindo é isso aqui. Olha que lindo é isso aqui. Quando eu creio na ressurreição, eu preciso entender que se a morte entrou por meio de um homem chamado Adão, a salvação e a ressurreição teria que vir também por meio de um outro homem e não por meio de um Deus. O Deus é quem provê o homem para nos salvar. Por que eu estou dizendo isso? Porque na Idade Média também criaram uma outra doutrina que diz: somente um Deus poderia nos salvar. Somente um Deus poderia morrer na cruz do Calvário. Aí eu pergunto: e Deus morre? Aí ninguém responde, porque Deus não morre. Você pode fazer 10 perguntas que ninguém responde. Deus morre? Aí não morre. Deus sente fome? Não. Jesus sentiu fome. Ou não sentiu fome? Quantos versos a Bíblia fala? Vários. Jesus dormiu de tão cansado? Também. Jesus ficou perturbado emocionalmente? Várias vezes. Só na última semana, antes da sua morte, foram várias vezes que ele ficou perturbado. O texto diz. Jesus sangrou? Sangrou.
Jesus morreu? Morreu. Jesus precisou orar a Deus pedindo as coisas a Ele? Várias vezes. Jesus precisou de um Salvador para que tirasse Ele da sepultura, para que Ele voltasse a viver de novo? Precisou. Então, por essas perguntas ninguém responde. E não tem um verso dizendo nada disso. Mas eles criaram a doutrina dizendo que só um Deus poderia... Jesus é Deus porque só um Deus... O preço do nosso pecado era tão grande que ele diz assim, Abraão, se fosse só eu, aí Jesus poderia morrer e me resgatar como ser humano. Mas não era só eu, era 1 milhão de pessoas, todas as pessoas do mundo. Todas as pessoas do mundo, então, porque era muita gente, um homem só era um pouco sangue para purificar muita gente. Então tem que ser um Deus. Aí eu pergunto, e o pecado entrou? Foram por meio de quantos homens? Não foi só um? É justo que um homem só peque e todos os outros paguem a conta? Não é justo. Assim como um só homem, Adão, contaminou a raça humana inteira, é justo que um só justo purifica a raça humana inteira. É isso que Paulo está tratando aqui. Simples. Agora, o que eu não posso é criar um texto que não existe na Bíblia. Só um Deus pode salvar a raça humana. É verdade que o nosso Salvador é Deus o Pai. Ele salva através de Cristo. Tudo é através de Cristo. Mas o nosso Salvador pessoal, aquele que veio, é um homem. O texto é claro. Os mortos veio, aí ó, a ressurreição, a vida para os que estavam mortos veio por meio de um homem. É que o texto diz aqui. Continuando, Paulo diz: pois da mesma forma como em Adão todos morrem, todos os homens, olha o que eu acabei de dizer, todos os homens morrem em Adão, um homem só, em Cristo todos serão o quê? Vivificados. Por meio de Cristo, Deus o Pai vai trazer todo mundo à vida. Mas cada um por sua vez. Cristo é o quê? O primeiro, a primícia. Foi o que nós vimos no texto anterior. Está aqui, ó. Deixa eu voltar a tela aqui, ó. Primícia. Paulo vai explicar isso lá na frente. Por que Jesus é a primícia? Porque ele tem toda a primazia. Ele é o primeiro em tudo, Jesus. Porque ele é o nosso primogênito, é o irmão mais velho. Então ele é o primeiro em tudo. Ó. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro. Depois, quando Jesus vier, os que lhe pertencem. Aqui ele também está dizendo que só haverá a ressurreição de todos os santos quando Jesus vier. Tem gente pregando que é antes. O texto está dizendo que é quando Cristo vier. Mas tem muita doutrina por aí, viu? Então, muito cuidado. Fica com o que está escrito. Com texto claro, texto direto. Quando fica um texto direto, não tem quem possa lhe contradizer. É o texto direto. Texto simples, direto, do jeito que está escrito. Não é texto que tem parêntese. Não é texto que foi acrescentado. São textos puros. Que eu estou trazendo aqui, textos puros, diretos, que estão em todas as versões que foram encontrados dos manuscritos, ok? Então, por que que o texto está dizendo que Jesus é a primícia, é o primeiro? Você pode questionar isso, você pode dizer, mas peraí, Fábio, peraí. Paulo aí se equivocou. Porque antes de Jesus ressuscitar, Lázaro ressuscitou antes dele. O filho da viúva de Naim ressuscitou antes dele. A filha de Jairo ressuscitou antes de Cristo. Como é que ele é o primeiro a ressuscitar? Lá no Antigo Testamento, o filho da viúva lá de Sarepta, Elias, ressuscitou. O homem que veio, caiu morto lá na sepultura lá de Eliseu, tocou nos ossos dele, ressuscitou. Como é? Moisés, que aparece vivo antes de Cristo morrer, lá no Monte da Transfiguração, ele que morreu lá no monte, aparece vivo ao lado de Cristo. Tem muita ressurreição. Como é que Jesus é o primeiro? Ele é o primeiro a sair do túmulo num corpo incorruptível para viver a vida eterna. Ele é a primícia de todos aqueles que dormiram, que estavam condenados à morte, mas ressuscitou para a vida eterna. Ele é o primeiro. Todos os outros que ressuscitarem, ressuscitarão para a vida eterna. Ok? Então esses outros que ressuscitaram antes de Cristo eram prefigurações. Eram tipos apontando que em Deus havia a solução até para a morte. Isso eram prefigurações que apontavam para Cristo. Ok? Vamos adiantar. Paulo ainda continua dizendo em Romanos 6,4:
Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, mais um verso. Jesus foi ressuscitado por quem? Pela glória do Pai. Ele não se auto-ressuscitou, não. O poder do Pai que ressuscitou Jesus. Pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Então veja aqui claramente, Paulo está falando aqui numa linguagem espiritual. Todos nós devemos ser sepultados, morrer com Cristo. Aonde? Na sua morte. Entrar com Jesus Cristo lá naquela sepultura que ele foi colocado lá no jardim, naquela tumba lá de José de Arimateia, que ele emprestou para Jesus, né? É isso? Não, que eu não posso voltar lá no tempo e morrer e entrar naquela sepultura. Paulo está falando aqui numa linguagem espiritual. Ele está dizendo, você precisa matar o velho homem. O velho homem que há em você precisa morrer. Como é que ele morre? Conhecendo a Cristo. Quando você fala igual Paulo disse, eu não vivo mais, agora é Cristo que vive em mim. O eu que vivia antigamente fazendo coisa errada, não faço mais. Isso é matar o velho homem. Isso é ser sepultado com Cristo, para que também a gente ressuscite nele, como nova criatura, experimentando a glória do Pai. Em Romanos 8,11 diz assim, ó, e se o espírito daquele aí é o Deus o Pai, né? É porque a Bíblia não coloca aí o A de aquele, um A maiúsculo aí, né? Ou um D maiúsculo, mas está falando do Pai. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, aquele, Deus o Pai, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, do Espírito de Deus, que habita em vós. Então veja que ele fala 3 vezes aqui, 3 vezes, que Deus o Pai, o Espírito de Deus, é quem opera a vida. Por quê? Porque lá no princípio, quando Deus fez Adão, foi o Espírito dele, o Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh, o Espírito ou o sopro. A palavra Espírito na Bíblia quer dizer sopro. O sopro do Santo, Kodesh, o Kadosh, Santo, foi quem entrou nas narinas. É o mesmo Espírito que o Pai deu a Jesus para que a gente pudesse receber. Tanto que Jesus, quando ressuscitou, ele falou para os discípulos, antes do Pentecoste, recebei o meu Espírito, ou o Espírito aí, soprou, dizendo assim, ó, assim como meu Pai criou o homem lá no princípio perfeito Adão, foi-me dado o poder para que vocês possam ser recriados no Espírito, como novas criaturas, para viver para a salvação, né? Continuando, ainda no texto de Colossenses, capítulo 2, verso 12, Paulo diz, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Jesus no batismo, e com ele e com Jesus foram ressuscitados, mediante a fé no poder de quem? Quem é o poder? O poder de Deus que tirou Jesus dali, ó. O poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Mais um verso aqui, ó. Veja aqui, quando a Bíblia diz, se você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, a mensagem implícita espiritual é que eu preciso crer nisso para que eu também possa viver, e viver eternamente. Que eu possa viver, mesmo que eu experimente esta morte, esta vida aqui, nesta vida que eu vivo aqui de 70, 100, 80 anos, eu receba esta vida. É uma condição. Atos 2,32 diz, ó, Deus ressuscitou a este Jesus. E todos nós somos testemunha desse fato, disse o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo lá no discurso de Pentecoste. Ele tinha acabado de ser batizado e selado com o Espírito Santo e feito o maior sermão da vida dele. A maior pregação que Pedro fez está aqui. Foi tão poderosa que 3.000 almas se converteram a Cristo quando ouviram um desconhecido que eles nem sabiam de onde tinha vindo.
um pescador ignorante, que não sabia ler, nem sabia escrever. Pedro. É o que diz lá, Atos 4,13, né? Pedro e João eram iletrados e indoutos, não sabia ler nem escrever. Então, este é o homem que prega com muita clareza: Deus ressuscitou Jesus. E aí, todos nós, os apóstolos, somos testemunhas desse fato. Nós vimos ele ressuscitado, né? É o testemunho aí. Disse-lhe então, né, Jesus Cristo para os seus discípulos e todos que estavam ali ouvindo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá, disse Cristo. Quem crê em mim. Aí você pergunta assim: peraí, Jesus está alterando a Bíblia? Porque Paulo vai dizer lá na frente, que entendeu muito bem o que Jesus quis dizer aqui. Paulo vai dizer: se você crê em Deus, que Deus ressuscitou Jesus, e depois você confessar que Jesus é Senhor, aí você é salvo. Quando Jesus diz aqui: eu sou a ressurreição, ele está dizendo: eu sou o único meio de vocês serem ressuscitados. É o que ele está dizendo aqui. Sem a minha pessoa, sem a minha mediação, vocês não podem ressuscitar. É o que ele está dizendo aqui. Quem crê em mim, quando ele diz crê em mim, ele está anulando Deus? Ele vai dizer no restante do texto aqui. No livro de João ele vai dizer: quando eu digo creio em mim, ele está dizendo: eu não estou dizendo que você crê em mim, creia naquele que me enviou. Quando eu digo creio em mim, estou pedindo para você crer no Pai, porque o Pai está em mim. E as palavras que eu digo, elas nenhuma são minhas. Eu retransmito as palavras do meu Pai na íntegra. É o que ele vai dizer. João capítulo 12, 49 e 50. Continuando o texto, diz: 1 Tessalonicenses, Paulo diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos, né? Aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Quem é que vai trazer? Deus. Todos os apóstolos pregam a mesma coisa. Deus é quem traz o homem da morte. Mas como é que ele traz? Por meio de Cristo. Tudo que Deus faz é por meio de Cristo. Ele cria o mundo e o universo por meio de Cristo. Hebreus 1, versículo 3. João 1, versículo 3. João 1, versículo 10. Efésios 3, 9. Tudo que Deus faz é por meio de Cristo. O Espírito é dado a cada um de nós por meio de Cristo. Deus dá os seus dons por meio de Cristo. Deus nos dá a absolvição do julgamento por meio de Cristo. Deus nos dá a vida eterna por meio de Cristo. Deus nos dá a justificação por meio de Cristo. Tudo que nós recebemos é de Deus. Chega a nós por meio de Cristo. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5: há um só Deus e um só mediador. Mediador quer dizer que está no meio. Médio, meio. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Está lá em 1 Timóteo 2,5. Clareza absoluta. Tudo que vem a nós é Deus quem manda por meio de Cristo. É por isso que é o poder de Deus quem vai nos ressuscitar. Por meio de quem? De Cristo. É o poder de Deus em Cristo. Quando Cristo diz para a morte: morte, cadê o teu arguilhão? E ressuscita os justos, ele está no poder de Deus. Não é à toa que ele vai dizer lá em Mateus 28, 18: toda autoridade me foi dada. Cristo não tinha, ele recebe toda a autoridade do Pai para realizar aquilo. Jesus feito Senhor. Vimos agora a importância de crer que Deus ressuscitou Jesus e crer na ressurreição. Por isso que é ponto crucial de salvação. Se eu não creio na ressurreição e como aconteceu a ressurreição, aí o que acontece? Eu não posso ser salvo daquele jeito. Por isso que eu tenho que crer, né? Segundo agora, Jesus foi feito Senhor. O que é fazer Senhor? Vou dar um exemplo aqui. Você tem uma empresa e nessa empresa você tem 50 auxiliares de serviço geral.
Gerais. Foi o meu primeiro emprego, viu? Minha primeira carteira assinada era Serviços Gerais. Na Cota Minas. E lá eu operava, entrei como office boy. Aí depois fui operar a Telex. E na minha carteira estava lá, Fernando. Era auxiliar de Serviços Gerais. Era mais baixo ainda, viu? Então, se na sua empresa você trabalha lá como serviços gerais, faz qualquer serviço que tem para fazer lá. Aí o seu patrão chega e falou: agora, a partir de agora, você vai ser o gerente. Você vai comandar todo esse povo. Você foi feito senhor sobre aquelas outras pessoas. Aquelas pessoas vão lhe obedecer agora. Você vai dar ordem a ela. Isso é o que significa fazer senhor nesse contexto. Vamos ver? Aqui no livro de Atos 2,36, Pedro, ainda cheio do Espírito Santo, naquela pregação poderosa, olha o que Pedro diz. Ó. Muita gente não sabe o que significa isso, que Jesus é Senhor. Olha o que o texto fala. Portanto, que todo Israel fique certo disso, fique sabendo isso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, povo de Israel, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus, o homem que nasceu de Maria, pelo milagre de Deus, né? Numa mulher virgem, claro. Esse aí, o texto diz que Deus o fez Senhor. Jesus não nasceu Senhor. Jesus não é um Deus Senhor. Não, Deus o fez. Deus o tornou. Deus o promoveu. Deus o instituiu. Deus o nomeou. Deus o declarou Senhor. O exaltou à posição de Senhor. E fez mais. A ordem cronológica aqui, ó, como está errada. O texto correto é: Deus o fez Cristo e Senhor. Aqui está errado, está Senhor e Cristo. Primeiro, Jesus é feito Cristo. Cristo quer dizer o ungido. E ele é feito Cristo quando ele sai das águas do Jordão e o Espírito de Deus vem sobre ele. Naquele momento, o Espírito o unge. Naquele momento, ele é ungido. Ali é que ele passa Jesus, o Cristo. Jesus, o ungido. Jesus, o Messias. Ele passa a ser ungido ali. Quando ele ressuscita, é levado aos céus, senta à direita de Deus, ele é feito Senhor. Percebeu a cronologia que eu estou falando para vocês aqui? Ó? Tem muito na Bíblia essa inversão aqui. Ó. Correto seria, na cronologia, Deus o fez Cristo e depois Senhor. É o que ele faz conosco. Primeiro, com cada um de nós, porque tudo que ele faz com Cristo, ele faz conosco. Tudo. Cristo é o primeiro em tudo. Primeiro ele nos unge com seu Espírito. Ele nos batiza e nos sela com seu Espírito. Para depois ele nos fazer, lá no seu reino, reis e sacerdotes. Jesus nos salvou para sermos reis e sacerdotes no seu reino. Sermos Senhor da nossa própria vida. Ou um rei tem alguém que manda nele. Completamente livre, é isso que a Bíblia diz. Várias vezes, só no Apocalipse tem 2 vezes. Jesus nos salvou para sermos reis e sacerdotes. Que bênção, né? Pois bem, Filipenses 2, 9 a 11 diz assim, ó. Por isso Deus, ó, como é que Deus faz Jesus Senhor? Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Posição é o termo Senhor. É uma posição. E lhe deu um nome, um título. Não é assim quando a gente exalta alguém? Quando a gente promove alguém numa empresa, não tem que ter um título? Você é gerente, é coordenador, supervisor, não é assim? Lhe deu um nome, acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, até debaixo da terra. Aqueles que estão debaixo da terra, que vieram antes de Jesus, como Abraão, Noé, essa turma que está debaixo da terra hoje, Davi se levanta. Aí, Davi diz assim, vamos supor, estou criando aqui uma anedota, algo estranho, que a Bíblia não diz isso. Davi se levanta, chega no céu e Jesus está lá. Aí Davi faz, peça a bênção a mim, que eu sou seu pai. Né? Davi, aqui na terra, não podia fazer isso? Sou seu pai. O texto bíblico diz isso. Lucas 1,32 diz, ele herdará o trono de Davi, seu pai. Jesus é filho de Davi, naturalmente falando.
Ok? Aí Davi no céu fala assim: ei, Jesus, sou seu pai, me dê, peça a bênção. Não é assim que nossos pais faziam antigamente? Ou seja, é isso mesmo que a gente está falando aqui? Claro que não. Por que ele está dizendo que até os que estão debaixo da terra, Davi, Noé, Abraão, todo mundo que morreu, Adão, Eva, todo mundo vai se dobrar a ele? Por quê? Porque Deus o exaltou a esta posição. Você entra numa empresa hoje, como office boy, entrou hoje, mas quando você chegou lá, já tinha senhores de 40, 50 anos trabalhando lá. E quando você é promovido, você, mesmo sendo mais novo, você vai mandar naquele povo todinho. Porque você foi promovido. Você foi exaltado a uma posição, que é o que o texto está dizendo. Então, todos e toda língua, o texto não diz aqui, mas é toda língua que está na terra, no céu, os anjos no céu, na terra e debaixo. Sim, toda língua, de seres humanos e de anjos, confesse que Jesus é Deus. Não é isso não, irmão Pedro? Confesse que Ele é Senhor. Título, Kyrios, Senhor, que Ele é alguém que está na posição do Senhor. Você deve reverência a Ele. Eu devo reverência a Ele. O maior de todos os anjos do céu deve reverência e obediência a Ele. Tem que se ajoelhar diante dEle. Porque Deus o fez assim. Mas ele é um ser humano, o outro é um anjo. Não tem problema, ele o exaltou. Está na tipologia. Quem era Davi e Eva? Davi era um pastor de ovelha que vivia dentro das matas, lá nas serras de Belém. Um Zé Ninguém, ignorante. Cuidava de ovelha. Não sei nem se ele sabia ler ou escrever. Nem sei, se aprendeu depois, não sei como. Sei que ele escreveu vários salmos, não sei se ele escreveu, alguém escreveu para ele, mas Davi era um ignorante. Era um menino pobre das montanhas de Belém. Davi não chegava nem perto das famílias nobres, dos filhos ricos e poderosos que viviam nas grandes cidades, lá em Jerusalém, lá na época, né, lá em Betel, lá em Hebron, em tantas cidades que Davi visitou, Gilgal, cidades que Davi visitava. Mas Deus pegou um menino ignorante que não era ninguém, com 17, 18 anos, não sei que idade daquela, 16, 17, 18 anos, e o colocou acima do rei. Mas não era menor? É o que ele está fazendo com Cristo aqui. Agora, por que é que Deus faz isso, Abraão? Está aqui o texto, que muita gente esquece de ler o texto todo. Deus exalta Jesus, um ser humano acima dos anjos, para a glória dele, porque ele tem esse poder de fazer isso. Ele tem o poder de pegar o menor e fazer o maior. Até porque há um princípio bíblico irrefutável que diz que o poder de Deus só opera engrandece na fraqueza. É na fraqueza que a glória de Deus resplandece mais ainda. É por isso que ele escolheu eu, você, pessoas pequenas, para que a glória dele resplandecesse. Tem tanta gente grande por aí, com tanto título, pregando bobagem, ensinando besteira por aí, contradizendo a Bíblia, rasgando o texto bíblico direto. Por isso que ele disse mais. Jesus falou 2 vezes, Paulo falou uma. Que Deus esconde estas coisas maravilhosas aos que se acham sábio e entendido e revela a quem? Aos pequeninos. Paulo vai dizer diferente. As mentes sábias deste mundo não entenderam, mas as coisas loucas deste mundo compreendeu o que Deus quis dizer. Tem gente com dificuldade de acreditar nisso, mas é a verdade bíblica, é princípio bíblico. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver. Para que ele voltou a viver? Para que ele foi ressuscitado? Para ser Senhor de vivos e de mortos. Você não vai encontrar nenhum verso dizendo ele ressuscitou para ser Deus. Ele ressuscitou para ser divino, para recuperar sua divindade, como a filosofia diz aí. Não tem isso. Ele ressuscitou para ser Senhor, porque o Pai o faria Senhor, né? Romanos 14, 9 diz, repeti aqui o texto, desculpe, repetiu aqui.
1 Coríntios 8, 5, 6 diz: pois mesmo que haja os chamados deuses, quer seja até no céu, se você chama Deus, os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, para nós, Paulo está falando em nome dos apóstolos, para nós, os apóstolos, os cristãos, porém, há um único Deus. Quem é o único Deus? O Pai. Não tem dois deuses, não. Se você está pregando que tem dois, três, você está errado. Para nós há um único Deus. Quem é o único Deus? O Pai, de quem todas as coisas, né? de quem vem todas as coisas, e para quem nós vivemos. E tem uma vírgula ali, ponto e vírgula ali. Vamos falar de outra pessoa agora. E existe um só Senhor. Deus exaltou dois senhores? Tem na Bíblia Deus exaltando outra pessoa, outro Senhor? Tem religião dizendo que ele exaltou Gabriel, não sei quem, mas a Bíblia não está dizendo isso em lugar nenhum. Deus exaltou só uma pessoa, condição, e um só Senhor. Quem é Senhor? Jesus, o Cristo, o ungido, por meio de quem Deus faz o quê? Deus fez todas as coisas, e por meio de quem nós também vamos viver. Tudo é feito por meio de Jesus, o Senhor. Quem é que faz? Deus, o Pai, o único Deus. Tem verso mais claro do que esse aqui na Bíblia? O Pai é Deus, Jesus é Senhor. Simples de entender isso. O próprio texto começa, o texto de Romanos 10, 9, que nós vimos no começo, traz essa verdade de forma implícita e poderosa. Deus fez de Jesus Senhor. Vamos continuar o texto que diz assim, ó. Esse poder, ele exerceu, Deus o Pai, com esse poder de Deus, ele exerceu em Cristo. Como que ele fez isso? Ressuscitando Jesus. Ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, neste tempo, mas também no tempo que há de vir. Deus, o Pai, colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e o designou como o quê? Jesus é o quê? Cabeça, Senhor, líder, cabeça. E de todas as coisas, com um propósito aqui, para quê? Para a igreja, para salvar a igreja, para atuar na igreja, para dar os dons à igreja. Olha que texto claríssimo Paulo aqui. Paulo vai dizer aqui em Efésios: o cabeça da esposa, da mulher, é o marido. O cabeça do homem é Cristo. O cabeça de Cristo é Deus. A hierarquia está muito bem estabelecida na Bíblia. Você não tem como fugir disso. Só se você inventar outra Bíblia. Você não tem como fugir do texto bíblico. É direto, é claro. Só se você fechar a Bíblia, criar um catecismo, criar um manual de igreja e criar novas doutrinas fora da Bíblia. Aí papel aguenta tudo. Papel aguenta tudo. Qualquer tipo de doutrina que você quiser fazer. Ó. O texto diz ainda: porque ele, o Pai, aqui é 1 Coríntios capítulo 15, porque ele, Deus o Pai, sujeitou debaixo do seu, tudo sujeitou debaixo dos pés de Cristo. Ora, quando diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, porque Deus é quem sujeita todas as coisas debaixo do pé de Cristo. Deus não ia para debaixo do pé de Cristo, tem que excluir Deus, é a autoridade máxima, né? Que é o que Paulo está dizendo aqui, ó. Não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo estiver sujeito debaixo dos pés de Cristo, então o próprio Filho, Jesus, se sujeitará àquele que é o Pai, né? Que todas as coisas lhe sujeitou. Para quê? A fim de que Deus continue sendo o quê? Tudo em todos. Se não, aí veja que o texto aqui de Coríntios está ligado também à ressurreição. Sempre quando Paulo fala isso, está falando da ressurreição. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Diz Paulo. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por eles. Então, é o que Paulo está ensinando aqui. Todas as coisas foram sujeitas debaixo dos pés de Cristo, e quando toda a obra estiver concluída, todo mundo estiver ajoelhado diante de Cristo, então naquele momento Cristo vai se ajoelhar, se submeter
e devolver todo o reino para o Pai. Cristo vai continuar sendo rei sobre os reis da terra, sobre os reis, né? Sobre os reis. Porque o Pai o exaltou essa condição de soberano, diz a Bíblia, né? Mas ele para sempre será submisso ao Pai, como a Bíblia ensina. Pai e filho, para a gente concluir, olha o que diz o texto de João 17,3, o Cristo orando, ele fala assim, ó, nós estamos falando de que hoje aqui? De salvação. Quem crê, quem confessar será salvo. Quem crê que Deus aceitou Jesus, quem confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, será salvo. Falando de salvação. E Jesus falando aqui de vida eterna, de salvação, ele diz, a salvação é essa, a vida eterna é esta. Olha o que ele vai dizer aqui, presta atenção. O sermão mais importante em forma de oração está aqui no capítulo 17 de João. Eu receituo para você que amanhã você leia e releia 2, 3, 4, 5, João capítulo 17. Não se esqueça de ler essa semana, porque é o maior sermão, a maior pregação que Cristo fez para a humanidade. Está ali implícita a informação doutrinária. Ele diz assim, ó, e a vida eterna é esta. Ele falando com o Pai, orando, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, vírgula. Como é que eu vou conhecer Deus o Pai por um Deus verdadeiro? Através de Jesus Cristo a quem tu enviaste. Conheçam a pessoa do Pai e a pessoa de Jesus, o enviado de Deus, a quem tu enviaste. Se você ler esse verso assim, ó, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, através de Jesus o teu enviado, também está certo. Está dentro da doutrina verdadeira, bíblica e correta. Portanto, meus amados, aqui está a ordem cronológica dos fatos. Crê que Deus ressuscitou Jesus, a primeira crença exalta a pessoa de Deus, o Pai. Confessar que Jesus é Senhor, a segunda crença exalta Jesus. Até nisto nós temos a beleza de pai e filho. Sempre o pai e filho. Você não vai encontrar uma terceira pessoa em qualquer verso desse. Não tem. Essa é a verdade bíblica que a Bíblia grita aos nossos ouvidos. Crer que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e confessar com a boca que ele foi feito Senhor, são mais que atos ou práticas religiosas. São expressões vivas de uma fé verdadeira. Essa dupla atitude revela um coração iluminado pela luz da verdade. A salvação exige que atendamos a esse chamado. Quando o coração crê e a boca confessa, o céu se abre e o homem é reconciliado com Deus. Essa é a graça, acessível, poderosa e eterna, que essa verdade nos leve a viver convictos, gratos e comprometidos diante do Senhor, que vive e reina em nossa vida também. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine com a sua palavra cada vez mais e que essa palavra verdadeira restaure a sua vida, abra a sua mente, ilumine mostrando o caminho verdadeiro que você precisa seguir, o caminho da salvação, como aponta o apóstolo Paulo, em nome de Jesus. Amém.